Bom dia, Abba, Pai. Bom dia, Senhor Jesus. Bom dia, Espírito Santo de Deus. Eis que chegamos para mais uma live dos embaixadores da presença. Paizinho, nessa manhã do dia 21 de agosto de 2022, nós queremos te render toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração e toda a exaltação. Obrigada, Pai. Obrigada porque até aqui o Senhor nos ajudou. Obrigada porque até aqui o Senhor nos sustentou. Obrigada, Pai, porque Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso Salvador, Tu és o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Obrigada, Espírito Santo, porque o Senhor é aquele que nunca nos abandona, que nunca nos deixa sozinhos. Muito obrigada, Senhor. Nessa manhã, Pai, nós queremos mesmo glorificarmos, exaltarmos e bendizermos o Teu santo e poderoso nome. Nós queremos nesta manhã, Pai, adorarmos ao Senhor. Nós queremos nessa manhã, Pai, declararmos o quanto nós te amamos, o quanto nós somos totalmente dependentes do Senhor. Pai, nós dependemos do Senhor, como os nossos pulmões necessitam de oxigênio. Nós necessitamos do Senhor do mesmo jeito que os nossos pulmões necessitam de oxigênio. Pai, nessa manhã, nós queremos mais uma vez clamar ao Senhor. Vem, Espírito Santo, vem habitar dentro do nosso coração, vem fazer morada no nosso coração, vem reinar no nosso coração. Nós queremos mais uma vez nessa manhã, Pai, dizermos o quanto nós precisamos de Ti, o quanto nós precisamos, Pai, do Teu conhecimento, da Tua sabedoria, do Teu discernimento, o quanto nós precisamos, Pai, do Teu amor, da Tua graça, da Tua misericórdia, da Tua bondade, da Tua paz, da Tua fidelidade, da Tua bondade. Nós precisamos do Senhor. Espírito Santo, vem como o Senhor nunca veio antes. Vem nos abraçar, vem nos consolar. Vem, Espírito Santo, nós queremos a Tua presença, nós ansiamos pela Tua presença. Pai, nós queremos nessa manhã também te pedir perdão. Sim, Espírito Santo, nos perdoa por todas as nossas falhas, por todas as nossas iniquidades, por todas as nossas transgressões, por todas as palavras erradas que saem da nossa boca, por todos os pensamentos errados que saem da nossa mente, por todos os sentimentos errados, Pai, que saem do nosso coração, por cada atitude errada, Pai, que nós conduzimos através das nossas mãos. Pai, em nome de Jesus, que todos os espíritos malignos, aprisionadores, Pai, que vêm trazer medo, angústia, depressão, que todas as preocupações, que todas as setas malignas, Pai, de Satanás, venham ser quebradas, venham ser libertas, venham ser arrancadas da nossa mente, em nome de Jesus. Pai, nós consagramos nossa mente ao Senhor, a nossa mente é Tua, Espírito Santo. Pai, a Tua palavra diz que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será iluminado. Mas se os nossos olhos forem ruins, todo o nosso corpo será treva, será escuridão. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos que o sangue de Jesus venha lavar, venha purificar os nossos olhos. Pai, que os nossos olhos venham a ser luz, que os nossos olhos, Pai, venham iluminar o nosso corpo, que os nossos olhos, Pai, nós possamos enxergar com os olhos de Cristo, que nós não venhamos enxergar, Pai, o físico apenas, que nós não venhamos enxergar as circunstâncias, que nós não venhamos enxergar, Pai, as tempestades, os medos, os problemas, mas que nós venhamos enxergar, Pai, com os olhos da fé, porque a Tua palavra diz, Senhor, para nós não andar pelo que nós vemos, mas para nós andarmos pelo que nós cremos. Então, Pai, fortalece a nossa fé nessa manhã, Pai. Fortalece a nossa fé, Pai, e nos ajuda a ter olhos de águia, nos ajuda, Pai, a ter olhos do Espírito Santo, nos ajuda, Pai, a enxergarmos além do físico. Papai, nós também queremos te pedir, Senhor, com relação à nossa boca. Pai, a Tua palavra diz, Senhor, que a nossa boca, ela pode ser, Pai, ela tem poder de vida ou de morte. A nossa boca, Senhor, pode ser um manancial de vida ou pode ser um veneno mortífero. Através da nossa boca, Pai, nós podemos gerar vida ou morte. Nós podemos gerar cura ou morte. Pai, em nome de Jesus. Nós clamamos ao Senhor, Pai, que a nossa língua seja um manancial de vida, que a nossa língua, Pai, seja para curar, seja para libertar, seja para salvar, que a nossa língua, Pai, em nome de Jesus, seja para profetizar, seja para elogiar, seja para cumprir o Teu ide aqui na terra, Senhor.
Pai, em nome de Jesus. Assim como o Senhor tocou na boca, Pai, de Isaías, na língua de Isaías, como uma brasa viva, toca na nossa boca como uma brasa viva também, Senhor, em nome de Jesus. Que a nossa boca, Senhor, seja um instrumento do céu, seja um instrumento de Deus e não um instrumento de Satanás. Paizinho, o nosso coração nós consagramos a Ti, Pai. Pai, que assim como Davi, a gente possa ter um coração segundo o Teu coração. Pai, que o nosso coração, Senhor, seja um local, Pai, onde o Teu Espírito Santo habita. Que o nosso coração, Pai, seja cheio de amor, seja cheio de vida, seja cheio de perdão. Pai, se no nosso coração tem qualquer sentimento que não vem de Ti, tem qualquer sentimento que nos afasta de Ti, Pai. Se no nosso coração tem sentimentos como inveja, angústia, tristeza, ódio, medo, preocupação, Pai, que o Senhor venha arrancar todo sentimento que não vem do Senhor, Pai. Pai, alinha o nosso coração ao Teu coração, alinha o nosso caráter ao Teu caráter, Pai. Alinha as nossas vontades com a Tua vontade, Senhor. Que não seja a nossa vontade, que não sejam os nossos sonhos, mas que sejam os Teus sonhos e a Tua vontade. Espírito Santo, mais um dia, Pai, eu te peço. Pai, nós precisamos da Tua palavra. A Tua palavra é luz para os nossos pés e lâmpada para o nosso caminho. Pai, a Tua palavra nos ensina, Paizinho. A Tua palavra nos ensina ali em Oséias 6:3. Conheçamos e prosseguimos ao conhecer o Senhor. Pai, se tem uma coisa que nós precisamos, como nós estudamos ontem, Pai, é conhecermos e prosseguirmos conhecendo o Senhor. Pai, nós conhecemos um pouquinho mais do Senhor ontem e nós queremos conhecer um pouquinho mais do Senhor hoje. Então, Pai, em nome de Jesus, revela os Teus segredos mais ocultos. Revela os Teus tesouros mais escondidos, Pai. Que o Senhor venha se revelar para cada uma de nós hoje, para cada um de nós hoje, de uma maneira sobrenatural, Pai. Nós precisamos do Senhor. Nós queremos entender a Tua voz. Nós queremos compreender aquilo que o Senhor diz. E nós queremos, Pai, além de entender, além de compreender, nós queremos também, Senhor Jesus, praticar a Tua palavra. Porque o Senhor quer que a gente conheça, que a gente entenda, que a gente discirna e que a gente também, Pai, pratique a Tua palavra. E sem conhecimento, sem discernimento e sem entendimento, não tem como nós praticarmos. Então, Pai, em nome de Jesus, fala conosco nessa manhã. Nós estamos te convidando. Tu és o nosso convidado de honra, Espírito Santo, dessa live. Tu tens liberdade no meio de nós nessa live, Pai. Espírito Santo, eis-me aqui mais uma vez como Tua filha, Pai. Como Tua filha, Senhor. Pai, que a minha mente seja Tua mente, que os meus olhos sejam Teus olhos, que a minha boca seja Tua boca, que meu coração seja Teu coração. E que não saia uma vírgula, Papai, da minha boca que não venha totalmente do Senhor. E nós sempre Te daremos toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração e toda a exaltação. Pai, prepara o nosso coração como uma terra fértil. Uma terra que vai produzir frutos a 30, a 60 e a 100 por um. É o que nós oramos, clamamos e Te agradecemos, Pai. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Santo Espírito de Deus. Amém. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live dos Embaixadores da Presença, do propósito encher-se do Espírito Santo. Estamos no nosso dia 21 e eu estou muito feliz de estarmos aqui juntinhos mais uma vez. Bom dia, Selminha, bom dia, Mônica Babini, bom dia, Juscelia, bom dia, Kelly, bom dia, Vivi, bom dia, quem mais tá aí? Bom dia, Jobson, bom dia, Évila, bom dia, Angélica Galdino, bom dia, Simone Martins, bom dia, Évila Fonseca, bom dia, Kelly Amaral Santana, bom dia, Neidinha Perfumaria, bom dia, Amanda, bom dia, Girlene Freire, lindeza. Bom dia de A a Z, para não esquecer de ninguém. Bom dia de 0 a 100, para não esquecer de ninguém. Bom dia, Rachel. Bom dia, Débora. Débora, estou com saudade de você, Deb. Vem na nossa conferência de mulheres, Débora. Bom dia, Fê. Saudade de você, Fezinha. Bom dia, Liduína. Ei, glória a Deus. Aleluia, Liduína tá na live. Bom dia, Cris Souza. Bom dia, Arlete Belo. Bom dia, Aline. Bom dia, Neto, seu lindo. Bom dia, Luciene Lima. Bom dia, meu povo. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Vou pedir para vocês me ajudarem. Bom dia, Mai. Vou pedir para vocês me ajudarem. Vamos compartilhar a live? Vocês me ajudam? É só você clicar nessa setinha aqui do seu lado direito. Boa noite. É boa noite ou boa tarde pro meu cunhado no Japão, gente? Boa tarde.
Boa tarde, Daltinho. Tudo bem com você? Maravilhoso. Vamos lá, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Olha, é só você clicar nessa setinha aí do seu lado direito, que fica perto dos coraçãozinhos. Aí você vai aparecer o nome dos seus seguidores, vai aparecer um monte de gente aí. É só você clicar e você compartilhar. A Girlene já tá aí. Deixa eu ver quem mais aqui. Vai compartilhando, gente. Compartilha com seus amigos, seus colegas, seus vizinhos. Compartilha com seus conhecidos, seus desconhecidos. Vai compartilhando, vai compartilhando, vai compartilhando. Deixa Deus te usar. Seja um instrumento do céu nesse momento. Deixa eu ver aqui. O Neto tá aí, a Évora tá aí. Vamos lá, deixa eu compartilhar aqui com todo mundo. Compartilhei com 50 pessoas. 50. Então você também pode compartilhar com pelo menos 50 pessoas, tá bom? Vamos lá, gente. Recadinhos do dia. O que nós temos de recadinho do dia nesse domingo? Ai, gente, eu amo domingo. Domingo é dia de ressurreição, domingo é dia de vida, domingo é dia de milagres, domingo é dia de prodígios, sinais. Gente, sabe o que eu amo do domingo? É que assim, às vezes a gente tem a expectativa, né, durante a semana, de que Deus, para ele operar um milagre, precisa ser na segunda-feira. E ontem o Espírito Santo me lembrou uma coisa assim, muito linda. Que a maioria dos milagres, quando Jesus estava aqui na Terra, aconteceram no sábado. A maioria dos milagres de Jesus, ele realizou no sábado. Jesus não depende de ser domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Não, Jesus, ele opera milagres todos os dias da semana, 7 dias por semana. Então, e aí Deus vem e nos mostra que ele realizou o milagre da ressurreição de Cristo num domingo. Jesus realizou, a sexta-feira foi o dia da morte de Cristo, mas a ressurreição foi num domingo. Então isso mostra que Deus, ele é onipotente, onipresente, onisciente. Deus, ele faz na hora que ele quer, no dia que ele quer. Para Deus, ele faz em qualquer dia da semana, inclusive no sábado e no domingo. Então assim, você não precisa ficar preocupada, triste, achando que algo só vai acontecer na sua vida na segunda-feira. Não, Deus pode operar um milagre na sua vida no domingo. Deus pode mudar a sua história ainda hoje. Basta apenas uma ordem. Basta apenas uma ordem, uma palavra e tudo, absolutamente tudo muda. Então, que você crie expectativa para os finais de semana. Que você crie muitas expectativas para os finais de semana. Porque o mesmo Deus que age na segunda é o que age na sexta, é o que age no sábado e é o que age no domingo. Amém? Então vamos para os nossos recadinhos. Olha só, primeiro recadinho. Se você ainda não é inscrito no nosso canal do YouTube, você pode, assim que eu terminar aqui a live, você pode correr no canal do YouTube Patrícia Pimentel com 2 L's e você pode se inscrever, tá bom? É gratuito, é 0800, é na faixa, você não vai pagar nada e você ainda vai abençoar muito o nosso ministério. Todas as lives aqui do Instagram, a gente também sobe no nosso canal do YouTube e eu tenho certeza que vai te abençoar muito. Então, por favor, se inscreve no nosso canal do YouTube. Eu vou brincar, vou fazer como aquele povo fala, sabe, gente? Dá uma moralzinha. Aí você se inscreve, dá o seu like, dá o seu joinha, compartilha, comenta, curte, já faz um negócio completo, gente. Você já clica naquele botãozinho vermelhinho lá, inscrever-se. Aí depois você já clica no curtir, que é o joinha. Aí você já comenta e já compartilha. Você já faz o serviço completo, porque a gente é assim, a gente faz com excelência, a gente não faz meia boca, né? O servo de Deus tem que fazer as coisas com excelência. Segundo recadinho, a nossa conferência de mulheres vai acontecer de 14 a 15 de outubro, tá? De 14 a 16 de outubro. Então vai ser 14, 15 e 16 de outubro aqui em São Paulo, não, gente. Em São Paulo, na cidade de São Roque, na chácara da nossa amiga amada Arlete, na Chácara da Presença. A gente já trocou o nome da chácara dela. Era Chácara das Paineiras, agora é Chácara da Presença, né, Arlete? E a Arlete nós estamos muito felizes em receber vocês lá, a Arlete também. E se você ainda não se inscreveu na Conferência de Mulheres até dia 31 de agosto, você pode entrar em contato com a gente e garantir a sua vaga. Tem pouquíssimas vagas.
mas você pode garantir a sua e vai ser uma bênção. Gente, vão ser 3 dias, sexta, sábado e domingo, que vão ser dias de Pentecostes, vão ser dia que a gente vai se retirar dessa loucura do dia a dia, para a gente estar ali buscando a face de Jesus, junto com as amigas de Jesus, e buscando a face dele de uma maneira como a gente nunca buscou antes. Então, se você puder, venha participar da nossa conferência de mulheres, em nome de Jesus, tá bom? E deixa eu ver qual é mais um recadinho. Todos os dias eu salvo essa live aqui lá no feed. Aí você pode ir lá no feed e pode deixar os seus pedidos de oração. Por quê? Porque agora nós temos uma equipe linda, maravilhosa, ungida, cheia da presença de Deus. Nós temos uma equipe de intercessores. E durante o dia, nós pegamos os pedidos de vocês e oramos várias vezes por dia através desses pedidos de oração. Então, se você tiver algum pedido específico, vai lá no feed quando eu acabar aqui e deixa lá o seu pedido de oração, tá bom? Glória a Deus, aleluia. Vamos pro nosso tema de hoje. Se eu esqueci algum recado, vocês me avisam, gente. 21/184. Um último recadinho. Se você quer abençoar o nosso ministério de alguma maneira, inclusive abençoar a nossa conferência de mulheres, aqui na live tem um botãozinho aí, comprar selo. Aí se você sentir no seu coração, se o Espírito Santo te tocar, seja livre no Espírito, e você quiser abençoar o nosso ministério de alguma maneira, você pode comprar um selinho aqui durante a live também. Todos os selinhos vão ajudar na nossa conferência de mulheres de outubro, tá bom? É isso, eu acho que eu falei tudo, né? Bom dia, Fabi Bandeira, um ótimo domingo pra você, minha amada. Vamos lá, hoje nós vamos falar do dom do discernimento. Ai, gente, pensa numa coisa que nós precisamos. Pensa numa coisa. Gente, vocês podem deixar os pedidos de oração, tanto no YouTube quanto no Instagram, tá bom? Prontinho, deixa eu ver. Prontinho. Vamos lá. Gente, o Toninho, o Cleverson estão por aí? O Toninho e o Cleverson estão por aí. Arlete e Evelyn. Vamos lá. Presta atenção. Antes de eu falar do dom de discernimento de hoje, eu quero começar a live falando sobre o versículo de Oséias 6:3, que ontem nós falamos sobre o dom do conhecimento e eu deixei esse versículo por último e acabei esquecendo de falar. Mas a gente falou de alguma outra maneira, mas hoje eu quero reforçar esse versículo no seu coração e no meu coração, tá? Olha só, prestem atenção. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu falei assim ontem no final da live, que a nossa principal meta de vida seja a meta de conhecermos a Deus. É isso mesmo. E isso é um mandamento. Isso não é a Patrícia que tá falando. Isso é um mandamento do próprio Deus. Bom dia, Neto. Te amo, viu, príncipe? Tia Paty te ama muito. Então, olha só. O Toninho tá aí, glória a Deus. Que bom. Então, Oséias 6:3 diz assim: conheçamos e prosseguimos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. Então vamos lá. A meta de conhecermos a Deus e permanecermos conhecemos todos os dias não é algo que a Patrícia está dizendo para você. Não, é algo que o Espírito Santo nos ensina através da Bíblia. Se você, na sua vida, em algum momento, se perguntou assim, qual é a minha missão, qual é o meu chamado, qual é o meu ministério, o que eu nasci para fazer nessa terra? Ei, crava uma coisa no seu coração. Eu e você, nós nascemos para sermos filhos de Deus e para nos relacionarmos com Deus. A nossa principal missão, o nosso principal chamado, não é para a gente ter um grande ministério, não é para a gente ser um grande empresário, não é para a gente ter muito dinheiro, não é para a gente ter uma vida de ostentação, não é para a gente ter uma vida de
coisas, de coisas, de coisas e de coisas. Não. O nosso principal chamado, Deus nos criou. Quando Deus criou Adão e Eva lá no Jardim do Éden, Ele criou com um único propósito: relacionamento. É tanto que Deus, ele vinha todos os dias na virada do dia conversar com Adão e Eva para ver como Adão e Eva estavam, para se relacionar. Deus é um Deus da família e ele criou o homem e a mulher para que ele pudesse se relacionar. Só que muitas vezes a gente cria tantas coisas na nossa cabeça, né? Muitas vezes a religiosidade quer colocar tantas coisas, tantos ministérios, tantos afazeres, tantas coisas na nossa cabeça que a gente acaba se perdendo. E a gente fica o resto da vida perguntando, pra que eu nasci? Né? Eu nasci pra quê? Qual é o meu propósito? Qual é a minha missão? Às vezes você passa anos e anos e anos se fazendo essa pergunta. Quando que Deus responde essa pergunta pra mim e pra você? Ele já começa nos ensinando lá em Gênesis, que Deus nos criou, Ele nos colocou no Jardim do Éden, ele colocou Adão e Eva no Jardim do Éden e Ele passava todos os dias na virada do dia para se relacionar com Adão e Eva. Ele falou, crescei-vos e multiplicai-vos. E Ele estava ali, todos os dias, juntinho com o homem. Por causa do pecado, nós perdemos esse relacionamento com Deus. Por causa do pecado, quando Eva pecou, quando Eva desobedeceu a Deus, nós perdemos esse contato, nós perdemos esse relacionamento. Mas Jesus Cristo veio para nos devolver o direito de sermos feitos filhos de Deus. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário e foi ressuscitado no terceiro dia, foi ressuscitado num domingo, para que a gente pudesse ter novamente o contato com Deus, o relacionamento com Deus. E aí ele nos ensina em Oséias 6:3, conheça e prossiga conhecendo. O que é conhecer e prosseguir conhecendo? É você se relacionar. Bom dia, Carlinha Brasileiro. É você se relacionar. Conhecer e prosseguir conhecendo. É você se relacionar. Você quer ver um casal? Um casal, eles se conhecem, muitas vezes eles se tornam amigos, daí eles se tornam namorados, depois eles se tornam noivos, depois eles se tornam marido e mulher, e conforme eles casam e começam a conviver juntos, é que eles vão se conhecendo. Existe até um ditado, né, que as pessoas falam assim, quer conhecer alguém, come sal junto com ela, né? Você conhece alguém de verdade quando você casa com essa pessoa, quando você tá ali convivendo no dia a dia com ela. Quando você casa, você conhece e você prossegue conhecendo essa pessoa durante o casamento. A mesma coisa com Deus. Com Deus, quando nós aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Senhor e Salvador, Ele nos dá o direito de sermos feitos filhos de Deus. Quando nós somos selados pelo Espírito Santo, o Espírito Santo vai nos mostrando dia após dia como é se relacionar com Deus, como é conhecer a Deus de fato, de verdade. E a cada dia a gente vai conhecendo um pouquinho mais das facetas de Deus. E hoje eu quero falar para vocês sobre o dom do discernimento. Olha só, o dom do discernimento é o que? É a sabedoria para entender o que é certo ou errado, verdadeiro ou falso, sensato ou perigoso. Deus dá discernimento a quem procura por esse discernimento e busca fazer a vontade de Deus. Toda a sabedoria e todo o discernimento vem de quem? Vem de uma única fonte chamada Deus. Podemos aumentar o nosso discernimento estudando a Bíblia, estudando a palavra de Deus. O discernimento vem, Deus nos ajuda a compreender as verdades espirituais e a evitarmos muitas armadilhas. Se você for ali no Google, por exemplo, e você jogar lá no dicionário o significado da palavra discernimento. Discernimento é a nossa capacidade de compreender as situações e principalmente de separar o certo do errado. É a capacidade de avaliar as coisas com bom senso, com clareza e com juízo. Ai, gente, como nós cristãos precisamos, necessitamos de discernimento. Quantas vezes nós somos enganados, quantas vezes nós somos manipulados, quantas vezes nós somos passados para trás simplesmente por falta de discernimento. Ai, gente, esses dias eu tava comentando com uma pessoa, né? Eu falei assim, gente, pensa numa pessoa que é iludida.
Pensa numa pessoa que muitas vezes é iludida. Patrícia Costa Pimentel. Porque tem coisa, gente, que eu me iludo com umas coisas que acho que Deus olha do céu e fala assim, não, filha, me busca mais. Tenha mais discernimento das coisas. Gente, se tem uma coisa que o cristão precisa, é discernimento. Discernimento. Por isso que muitas vezes as pessoas falam que a gente é fanático, que a gente é tolo, que a gente é bobo, que a gente não sabe tomar decisões. Quando, na verdade, o cristão cheio do Espírito Santo, ele não tem nada de bobo. O cristão cheio do Espírito Santo, ele não tem nada de tolo. O cristão cheio do Espírito Santo, ele não tem nada de fanático. O cristão cheio do Espírito Santo, ele é cheio de sabedoria, de conhecimento e de discernimento. Não é porque a gente é cristão que a gente vai ser bobo. Não é porque a gente é cristão que a gente não vai pensar, que a gente não vai raciocinar. O discernimento é isso mesmo, Selminha. O discernimento traz luz. O discernimento traz entendimento. E nós não podemos ser crentes tapados. Nós não podemos ser crentes, sabe, que somos iludidos pelas pessoas. Não. Nós precisamos sermos crentes que têm discernimento. Discernimento em primeiro lugar do quê? Da palavra de Deus. Discernimento porque a gente lê a palavra e a gente discerne o que está escrito na palavra. O discernimento nos ajuda, vou repetir, a gente discernir o que é certo, o que é errado, o que é verdadeiro, o que é falso, o que é sensato e o que é perigoso, o que é do diabo e o que é de Deus, o que é do homem, o que é da carne e o que é do espírito. O discernimento vai trazer clareza, vai trazer bom senso e vai nos ajudar a termos uma vida melhor, uma vida mais feliz. Sabe por que muitas vezes, sabe, gente, a gente leva golpes, a gente é enganado, a gente é passado para trás. Por quê? Porque falta discernimento. Se tem uma coisa que nós precisamos entender é que o discernimento é um dom do Espírito Santo. E além de ser um dom do Espírito Santo, nós também podemos pedir para Deus. Nós podemos pedir. Nós podemos dizer, Jesus, nos ajuda. Derrama discernimento sobre nós. Espírito Santo de Deus me ensina a discernir o que é certo e o que é errado. O que é verdadeiro e o que é falso. O que é da carne e o que é do Espírito. O que é do mundo e o que é do céu. Eu preciso, Senhor, ter o teu discernimento na minha vida. Para que eu possa ter uma vida plena, uma vida feliz, uma vida grata. Ei, em Provérbios 24:3 diz assim, ó, que com sabedoria se constrói a casa. Com sabedoria você constrói a casa, mas é com discernimento que ela se consolida. Olha só, nós precisamos ter sabedoria para construir, mas nós também precisamos ter discernimento para consolidar. Discernimento para prosseguir. Discernimento para viver no dia a dia. Sem sabedoria e sem discernimento, nós não conseguimos ter uma vida plena no Espírito Santo. Sabe, gente, quando eu li esse versículo aqui, que é com sabedoria que se constrói a casa e com discernimento que se consolida, é como eu lembrei muito das nossas duas pernas. Para andarmos perfeitamente, a gente precisa das duas pernas, direita e esquerda, direita e esquerda, direita e esquerda, não é para andarmos? Você só consegue andar perfeitamente com as duas pernas. Com uma perna só você vai ser manca, com uma perna só você vai ser deficiente. Então assim, é como se a gente tivesse só uma coisa, a gente tivesse manco. Mas quando a gente tem sabedoria e discernimento, a gente tem as duas pernas caminhando. Ou seja, a gente consegue ter clareza, a gente consegue discernir quando as coisas é da carne e quando é do espírito, a gente consegue discernir quando é do diabo e quando é de Deus, quando é falso e quando é verdadeiro. A gente consegue decidir o que é errado e o que é certo. Nós necessitamos de discernimento do Espírito Santo. E é por isso que a Bíblia nos ensina lá em 1 Coríntios 12 sobre o dom do discernimento. O discernimento mantém a casa de pé. É isso mesmo, Selminha. O discernimento mantém a casa de pé. Olha só, Salmos 119, 99. Salmo 119 diz assim, Salmo 119, 99 diz assim, tenho mais discernimento que todos os meus mestres, pois medito nos teus testemunhos.
Tenho mais discernimento do que todos os meus mestres, pois medito nos teus discernimentos, nos teus testemunhos. A maneira de nós termos mais discernimento na vida, a maneira que nós precisamos, a maneira de nós termos mais discernimento, de nós encontrarmos mais discernimentos, de nós buscarmos mais discernimento, é além da gente ter o Espírito Santo, a gente lê a palavra todos os dias. Porque a Bíblia fala aqui, a palavra é a espada do Espírito. A palavra é a espada que vivifica o Espírito. A palavra é a espada que vivifica o Espírito. O Espírito sem a palavra, nós não vamos ter conhecimento, nós não vamos ter discernimento, nós não vamos ter sabedoria. O Espírito Santo, ele é vivificado através da palavra. E a palavra sem o Espírito Santo não é revelada, é apenas um livro. Se você lê a palavra apenas como um livro qualquer, você não vai entender nada. Ontem eu estava ensinando pro meu sobrinho, sabe, gente? Eu dei uma Bíblia pro meu sobrinho de presente. E aí ele chegou pra mim e falou assim, tia Pati, eu já tô na página 176 da minha Bíblia. Eu falei, sério, Johnny? Ele é. Aí eu tava ali trabalhando no computador e eu vi ele lendo a Bíblia dele, porque eu falei assim, Johnny, tá na hora de você ler a sua Bíblia hoje, né? Aí ele pegou na página 171 e começou a ler. Foi lendo. Daqui a pouco da página 171, ele já tava na página 176. Aí eu parei o meu computador, fechei o computador e falei assim, Júlio, o que você entendeu do que você leu? Ele falou assim, nada. Aí eu parei tudo que eu tava fazendo, fechei o meu computador e fui explicar pra ele. Eu falei, Júnior, não é a quantidade do que você lê. Aí eu falei assim, ó, você já leu até agora 176 páginas. O que você entendeu dessas 176 páginas? Ele olhou pra mim e falou, nada. Aí eu falei assim, mas Júnior, você tem que ler, você tem que entender o que você tá lendo. Aí gente, a criança, ela é muito verdadeira, né? A criança, ela é muito verdadeira. Aí ele olhou pra mim e falou assim, tia Pati, mas eu não sabia que a Bíblia era pra ser entendida. Eu achei que a Bíblia era só pra ser lida. Desse jeito. Eu não sabia que eu tinha que entender. Eu achei que era só pra ler. Aí eu expliquei pra ele. Eu falei assim, não, Júnior, a Bíblia você tem que ler, você tem que estudar, você tem que entender e você tem que praticar. Aí eu peguei só uma historinha. Tava bem na história de Salomão, gente. Eu peguei a história de Salomão e a gente leu novamente toda a história de Salomão. Eu fiz provinha com ele, a gente estudou ali durante uns 40 minutos a história de Salomão. Eu expliquei pra ele que Salomão, quando Davi, o seu pai, morreu, Salomão ainda era apenas um adolescente. E aí Salomão teve um encontro com Deus em sonho. E Deus chegou pra Salomão e falou, Salomão, pede o que você quiser que eu vou fazer. E ali Salomão pediu um coração sábio, porque ele era simplesmente um adolescente. E aí eu perguntei, olha só, gente, uma criança, tá? Eu cheguei pra ele, antes de eu explicar pra ele o que significava ter um coração sábio, eu falei assim, Juni, se Deus aparecesse hoje pra você num sonho, se Deus aparecesse pra você hoje num sonho e falasse pra você, Júnior, você pode pedir o que você quiser, pede o que você quiser que eu te darei, o que você pediria? Ele falou assim pra mim, eu pediria pra ser milionário, porque é o meu sonho. Gente, eu quase caí do sofá. Ainda bem que eu tava no sofá, porque se eu tivesse numa cadeira, eu tinha caído da cadeira. Eu olhei pra ele, gente, a realidade, a verdade, porque criança é verdadeira. Ele falou assim, eu pediria pra ser milionário. Aí eu fui explicar pra ele que Salomão foi o homem mais sábio da história e mais rico da história, mas que ele não pediu dinheiro, ele pediu um coração sábio. E aí eu fui explicar pra ele o que era ter um coração sábio. Eu falei, Juni, a gente precisa buscar Deus em primeiro lugar. A gente precisa ter sabedoria. Porque a sabedoria, quando você tem sabedoria, quando você tem Deus no seu coração, todas as outras coisas vão ser acrescentadas. E ali eu fiquei 40 minutos explicando pra ele o que era um coração sábio, explicando pra ele o que era Salomão. E aí fiz prova com ele,
fiz prova com ele. E aí quando a mãe dele chegou, eu sentei com ela e falei assim, Juni, vamos fazer a provinha na frente da sua mãe. Aí eu falei, quem foi Salomão? Ele, rei. Eu falei, ele era filho de quem? De Davi. E Davi e Salomão encontrou quem no sonho? Ele, Deus. E aí foi super legal. E aí a minha irmã ficou super feliz de ver que ele tinha estudado, que ele tinha aprendido, que ele tinha entendido. E aí eu pergunto pra você, quantas vezes nós somos o reflexo do Júnior? Será que se Deus aparecesse pra mim e pra você, nós pediríamos como Salomão um coração sábio? Ou nós pediríamos um casamento, nós pediríamos um carro, nós pediríamos para sermos milionários? Ele, como criança, ele escuta as pessoas na escola, ele escuta as pessoas em casa, ele escuta. E por escutar as pessoas, ele achou que ele tinha que pedir para ser milionário. Então assim, ele estava lendo a Bíblia por ler. Ele não estava lendo a Bíblia para entender, ele não estava lendo a Bíblia para discernir. A preocupação dele era terminar de ler a Bíblia. E quantas vezes a gente quer terminar de ler a Bíblia? Aí eu ensinei ele, sabe o que eu ensinei pra ele? Eu falei, Juni, quando você for ler a Bíblia, você tem que colocar a mão na Bíblia e você tem que convidar o Espírito Santo pra ler a Bíblia junto com você. Eu falei, Júnior, é assim que faz, ó, pega a sua Bíblia, coloca a mão em cima e ora na sua Bíblia. Fala, Senhor, vem Espírito Santo, fala comigo e me ajuda a entender a tua palavra. Aí eu pedi pra ele fazer na frente da mãe dele, dei a Bíblia na mão dele. Falei, Juni, como que você faz antes de ler a Bíblia? Aí ele pegou e falou, eu oro, tia Paty, e peço pra Deus me ensinar a entender a palavra. A entender a palavra. Então o que acontece? Muitas vezes nós não temos discernimento porque nós não entendemos a palavra. Nós não convidamos o Espírito Santo para ler a Bíblia com a gente. A gente quer ler a Bíblia para dizer que leu. A gente quer ler a Bíblia para dizer que a gente já bateu a nossa meta do dia. Ah, eu já bati minha meta de ler a Bíblia. Eu já li a Bíblia hoje, eu já fiz meu devocional hoje, porque hoje ficou bonitinho, né? Falar, ah, eu fiz meu devocional. Agora eu quero te fazer uma pergunta, o que você entendeu do seu devocional? O que Jesus te revelou no seu devocional? O que você aprendeu no seu devocional, o que você vai colocar em prática durante o seu dia? Porque não é só sobre ler. É sobre ler, entender, discernir e praticar. Não é apenas sobre ler, porque o conhecimento mata. O que revela, o que nos faz ter uma vida em espírito é o conhecimento revelado. E eu quero que você abra sua Bíblia comigo aí no livro de Daniel, capítulo 1 do livro de Daniel. Abra sua Bíblia em Daniel, capítulo 1, versículo 8. Daniel, capítulo 1, versículo 8 diz assim, ó. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster dele. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Olha só, gente, lá no versículo 5, você vai ver que o rei, ele mandou chamar, a partir do versículo 3. Você vai ver assim, ó. Depois o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxessem alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônicos. E aí o versículo 5 diz assim, da sua própria mesa, o rei designou-lhe uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir o rei. Agora vamos lá, gente. Presta atenção. Será que se fosse eu ou você e a gente tivesse primeiro sido chamado pelo rei, olha só, a gente já começa o ego, a gente já começa a se sentir, hashtag, se fosse no tempo de hoje, né? Hashtag fui convidado pelo rei, partiu o palácio, partiu casa. O que nós faríamos se fosse eu ou você? Que tivéssemos sido escolhidos, né? Para ir servir o rei, para ir morar no palácio do rei, né? O que ia ter de gente, hashtag partiu casa do rei, hashtag fui escolhido pelo rei. E aí, olha só, a Bíblia diz que o rei separou
da sua própria mesa uma porção de comida e de vinho. E olha como Satanás, gente, Satanás ele é sempre fajuto. Satanás ele é sempre manipulador. E Satanás ele vai sempre o quê? Tentar as pessoas através daquilo que brilha os olhos, através daquilo que ilude as pessoas. Olha só, aqui falou que o rei mandou separar da sua própria mesa uma porção de comida e de vinho. Agora eu pergunto para você, imagina as iguarias, as comidas chiques, imagina as coisas sofisticadas, gostosas, maravilhosas que deveriam ter na mesa do próprio rei. Mas olha só, lá no versículo 8, você vai ver, tá escrito assim, ó, Daniel decidiu. Por quê? Porque Daniel já tinha discernimento espiritual. Daniel, ele conseguiu discernir que as coisas que estavam na mesa do rei eram coisas impuras. O que eram comida impura? Comida consagrada a outros deuses. Daniel conseguiu discernir que a comida que estava na mesa do rei era comida consagrada a outros deuses. E o que Daniel fez? Daniel sabia ao Deus que ele servia. Daniel sabia que ele não iria agradar a Deus se ele comesse aquela comida da mesa do rei, se ele tomasse aquele vinho da mesa do rei. E Daniel tinha o quê? Vale mais agradar a Deus do que agradar ao rei. E naquele caso, não só agradar o rei, mas agradar a própria carne dele. Porque eu pergunto para vocês, o que vocês acham que ia agradar mais a carne de Daniel? Era ele comer somente vegetais ou ele comer toda a comida especial, as iguarias especiais do rei? Com certeza, gente, o que agradaria a carne de Daniel, o ego de Daniel, era o quê? A comida da mesa do rei. A comida especial, as iguarias, o vinho. Era isso que iria agradar a carne de Daniel. Mas Daniel queria agradar a sua carne ou agradar a Deus? Agradar ao rei ou agradar a Deus? E aí Daniel toma uma decisão no versículo 8, uma decisão linda, uma decisão de quem tem discernimento. Uma decisão de quem sabe o que é certo e o que é errado. Uma decisão de quem quer fazer a vontade de Deus e não a vontade do homem. Aí o versículo 8 diz assim: Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos sacerdotes permissão para abster-se deles. Olha só, gente, sabe que Deus falou muito comigo através desse versículo? Que assim, Daniel, ele não apenas teve discernimento, mas ele também teve sabedoria. Sabe por quê? Porque ele teve humildade. Daniel, ele podia ter sido rebelde. Daniel, ele podia ter brigado, ter falado assim, não vou comer essa comida e acabou. Eu não sou obrigado, eu não sou obrigada a nada nessa vida. Eu não quero comer essa comida, porque essa comida é uma comida contaminada. Daniel podia discutir, Daniel podia ter gritado, mas ali Daniel não iria ser sábio. E Daniel teve o quê? Humildade. Porque olha só, aqui tá escrito assim, ele pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster-se da comida e do vinho. Olha a humildade de Daniel. Ele tinha sido convidado para morar na casa do rei. Ele poderia ser orgulhoso, ele poderia ser prepotente, ele podia simplesmente chegar e falar, não vou comer, ponto, e acabou. Não. Ele decidiu não se contaminar, mas ele também foi extremamente sábio na decisão dele, de ter a humildade de ir lá e pedir permissão para se abster daquela comida. E olha só, presta atenção. Por ele ter tido discernimento, sabedoria e humildade, o que a Bíblia diz no versículo 9? Que Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Olha que espetacular isso, gente. Como Daniel se portou de uma maneira que agradou o coração de Deus, Daniel, ele teve discernimento, ele teve obediência, porque ele discerniu que aquilo era ímpio,
que aquilo era impuro. Ele discerniu que aquilo não era algo que ia fazer bem para o espírito dele. Ele discerniu que aquilo era algo que não ia agradar a Deus. Ele decidiu obedecer a Deus. Então, olha só, ele teve discernimento. Decidiu obedecer a Deus e não às vontades da carne dele. Teve sabedoria e humildade para ir lá pedir ao chefe dos oficiais para ele poder se abster daquela comida. E o que foi resultado? Qual foi o resultado da obediência, do discernimento, da sabedoria e da humildade de Daniel? É que Deus foi bondoso com ele. E Deus fez com que aquele chefe, com que aquele homem tivesse simpatia por Daniel. E aí a Bíblia diz, olha só, que apesar disso, ele disse a Daniel: tenho medo do rei, meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês. E se eles acharem menos saudáveis que os outros jovens da mesma idade, o rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Aí, mais uma vez, Daniel foi extremamente sábio. Daniel foi extremamente sábio. E olha o que Daniel faz. Daniel disse então ao homem que... Daniel disse... Versículo 11. Daniel disse então ao homem que o chefe dos oficiais tinha o encarregado de cuidar dele e de Ananias, Misael e Azarias. Peço-lhes que faça uma experiência. Peço-lhes que faça uma experiência com os seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência com um dos jovens que comem a comida do rei. E trate os seus servos de acordo com o que você concluir. Aí o versículo 14 diz assim: ele concordou e fez a experiência com eles durante 10 dias. Olha só, o chefe lá dos oficiais estava com medo. E fala assim, eu posso, se eu fizer o que Daniel tá pedindo, e eles ficarem magros, desnutridos, ficarem com aspecto triste, o rei pode perceber que eles estão com uma aparência diferente dos outros jovens e querer pedir a minha cabeça por isso. E ali Daniel podia, naquele momento, ter sido encurralado e pensar assim, eu não vou prejudicar eu não vou prejudicá-lo, e agora o que eu vou fazer? Daniel, mais uma vez, teve o quê? Discernimento, sabedoria, humildade. E sugeriu para que ele fizesse uma experiência de 10 dias. Só uma pessoa cheia do Espírito Santo, só uma pessoa sábia poderia ter na hora a criatividade e a ideia de falar isso para aquele homem. De falar assim, não, então você faz uma experiência. Depois de 10 dias você decide, porque Daniel sabia o Deus que ele servia. Daniel sabia que depois de 10 dias algo sobrenatural iria acontecer e que ele ia conseguir, mas ele precisava tranquilizar o chefe dos oficiais. Ele precisava tranquilizá-lo de quê? De que ele poderia dar apenas vegetais e água, mas que eles ficariam muito mais saudáveis e muito melhor do que todos os outros. E aí, se você continuar lendo, no versículo 15 diz assim: passados 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei. Passados 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam da comida do rei. Assim, o encarregado tirou a comida especial e o vinho que havia sido designado e, em lugar disso, dava-lhe vegetais. O versículo 17 diz assim, gente: a esses 4 jovens, Deus deu sabedoria, inteligência para conhecer todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e de sonhos. Ei, olha só. Lá, vai agora comigo no versículo 20. Vai lá no versículo 20 que diz assim, ó. O rei... Aí, não, vamos ler tudo, né? 13h52, vamos ler tudo, dá tempo. Versículo 18. Ao final do tempo estabelecido pelo rei para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparado a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei.
Aí o versículo 20 diz assim, ó: o rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e conhecimento, e descobriu que eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. Daniel permaneceu ali até o 1º ano do rei Sírio. Olha só, por que que Daniel recebeu? Por que que Daniel recebeu? Olha só, no versículo 17 diz que a esses 4 jovens Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E porque Daniel decidiu, se abster da comida do rei, daquilo que era impuro, a Bíblia ainda diz que Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Quando eles foram levados à presença do rei, e o rei fez a sabatina, e o rei fez o teste, o rei viu que aqueles 4 jovens eram 10 vezes mais sábios, mais doutos e mais inteligentes do que todos os outros jovens. Por quê? Porque Daniel tinha discernimento. Porque Daniel não se contaminou. Porque Daniel, ele soube discernir o que era certo do que era errado. O que era impuro do que era puro. Do que era do homem e do que era de Deus. Do que era da carne e do que era do espírito. E por ele ter tido o discernimento, mas não somente o discernimento, ele teve discernimento e ele teve obediência. Porque deixa eu te dizer uma coisa, não adianta você saber discernir, presta atenção. Não adianta você saber discernir, mas não obedecer. Certo? Imagina o seguinte, imagina que Daniel tivesse discernido que aquela comida do rei era uma comida impura, ele discerniu. Ele sabe que aquilo ali é algo que não agrada a Deus. Mas mesmo assim, ele tivesse decidido comer a comida do rei. Então, assim, além do discernimento, nós precisamos obedecer. É por isso que a Bíblia nos dá, é por isso que o Espírito Santo, ele habita em nós, mas ele nos dá algo chamado livre-arbítrio. Ele nos dá algo chamado livre-arbítrio. Ele te mostra o que é certo e o que é errado. Ele te ensina a discernir o que é certo e o que é errado. Mas a decisão de praticar o que é certo ou errado é minha e sua. A minha e sua. O discernimento é dom do Espírito Santo. Mas a escolha de obedecer ao Espírito Santo é minha e sua. Então Daniel, Daniel foi conhecido, meu Deus do céu, Daniel é um dos principais profetas, é um dos principais livros da Bíblia. Daniel é conhecido porque Daniel foi jogado lá na cova dos leões e Daniel não foi devorado. Daniel a gente tem até um louvor, que fala sobre o jejum do leão. Por quê? Porque Daniel, ele foi jogado na cova dos leões, mas os leões não comeram Daniel, porque Deus fechou a boca do leão. A história de Daniel é uma das histórias mais conhecidas da Bíblia, porque Daniel foi parar na cova dos leões, mas ele não foi comido, devorado pelos leões. Porque Daniel, ele tinha discernimento, ele tinha sabedoria, ele tinha inteligência, mas ele tinha também algo chamado obediência. Então, o Espírito Santo, ele pode habitar dentro da gente. Mas ele não só quer habitar, ele quer reinar dentro da gente. E nós só deixamos o Espírito Santo reinar dentro da gente quando nós somos obedientes. Quando nós damos liberdade para ele habitar, para ele reinar, para ele governar, para ele comandar, para ele conduzir. E na hora que a gente tem que decidir obedecer a Deus, obedecer a nossa carne, nós precisamos obedecer em primeiro lugar a Deus. Então que você entenda que o dom do discernimento vem do Espírito Santo. Mas a decisão de obedecer aquilo que você discerniu, que é o certo, que é o puro, que é do Espírito, só você pode tomar. A decisão de obedecer ou não aquilo que o Espírito Santo te ajudou a discernir é totalmente sua. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Vamos ser cheios de discernimento, mas também vamos cheios de discernimento, de sabedoria, mas também vamos ser cheios de obediência, porque obedecer é o que agrada a Deus. Nós
mostramos que amamos a Deus quando nós obedecemos a Deus. E Deus tem nos convidado a sermos obedientes. Porque a decisão de obedecer ao rei ou de obedecer a Deus coube a Daniel. E ele escolheu obedecer a Deus. Ele obedeceu não se contaminar com aquela comida. Ele decidiu se abster-se do que era impuro. Ele decidiu agradar a Deus e não ao rei. E às vezes por muito menos a gente acaba desobedecendo, né? Quantas vezes a gente, para agradar uma pessoa, a gente desagrada a Deus? Quantas vezes para agradar o mundo a gente desagrada a Deus? Quantas vezes para agradarmos a nossa carne a gente acaba desagradando a Deus? Então que em nome de Jesus a gente possa ter discernimento suficiente para sabermos que é muito melhor a gente agradar a Deus e obedecer a Deus do que a nós mesmos. Daniel tem uma história linda. A história de Daniel é contada até hoje, porque Daniel tinha sabedoria, discernimento, mas ele também obedecia a Deus. Ele não obedecia a reis, ele não obedecia a homens e ele não obedecia a si próprio. Ele obedecia ao Deus vivo de Israel. Amém? Vamos tirar um print? Vamos orar? Vamos tirar um print e que o Espírito Santo possa nos encher até transbordar da sua presença, de discernimento, de sabedoria, de entendimento, de conhecimento, de fé, mas também de obediência. Que a gente possa todos os dias decidir obedecer a Deus em nome de Jesus. Tá bom? Vamos tirar um print? Tiraram? Vamos orar. Pai, nós queremos mais um dia te agradecer. Obrigada, Senhor. Obrigada por esse maná fresquinho. Obrigada por esse maná lindo, Pai, que o Senhor derramou do céu no dia de hoje. Muito obrigada, Espírito Santo, por nos ensinar através da história. Obrigada, Senhor, por nos ensinar que mesmo quando formos convidados para a casa de um rei, mesmo quando formos convidados, Pai, para uma mesa de iguarias, para uma mesa de vinhos, nós sempre vamos ter a decisão nas nossas mãos, o poder de decidir, o poder de escolher se a gente vai se contaminar ou se a gente vai obedecer. Pai, em primeiro lugar, que o Senhor nos dê discernimento para saber discernir o que é certo do que é errado, o que é puro do que é impuro, o que é do espírito e o que é da carne, o que é de Deus e o que é do diabo. Mas também, Pai, que o Senhor nos fortaleça para que nós possamos obedecermos ao Senhor. Que o Senhor nos ajude a decidir o certo, mas que o Senhor também nos ajude a praticar o que é certo. Que o Senhor nos ajude a discernir o que é puro, mas que o Senhor nos ajude a sempre também escolher pelo que é puro. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, Pai, que o Senhor visite cada uma das pessoas que está nessa live agora, cada uma das pessoas que ainda vão assistir essa live, Pai, que o Senhor derrame de uma porção dobrada de discernimento, que o Senhor derrame de uma porção dobrada de obediência. Pai, derrama, Senhor, fome e sede nos nossos corações, para que a gente possa te obedecer, Senhor, que a gente não venha obedecer a reis, que a gente não venha obedecer a homens, que a gente não venha obedecer a nossa própria carne, mas que a gente venha obedecer ao Senhor, Pai. Nós queremos obedecer a Ti, somente a Ti, Pai, porque o Senhor, Pai, é o que merece toda a nossa obediência, toda a nossa honra, toda a nossa... É o Senhor, Pai, que merece ser honrado, glorificado e exaltado. E a Tua palavra diz, Senhor, que o Senhor não divide a glória, a honra e a majestade com ninguém. Então, Pai, nos ajuda, nos ensina a te honrarmos através da nossa obediência. Pai, que o Teu Espírito Santo venha fluir como rios de águas vivas dentro de nós. Que o Teu Espírito Santo venha fazer morada, que o Teu Espírito Santo venha habitar e que o Teu Espírito Santo venha reinar dentro de nós. Pai, que o Senhor nos perdoe por todas as vezes, Pai, que nós não tivemos discernimento, por todas as vezes que nós não tivemos sabedoria, por todas as vezes que nós não tivemos, Pai, obediência. Que o Senhor nos perdoe, Pai, por todas as vezes que nós escolhemos agradar a nossa carne, agradar as pessoas, ao invés de Te agradarmos, Pai. Que a partir de hoje, Senhor, a gente possa, em primeiro lugar, em nome de Jesus, buscarmos nos relacionarmos com o Senhor e agradarmos em primeiro lugar ao Senhor. É o que nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.
Amém. Glória a Deus. Ei, que você tenha um domingo cheio da presença de Deus. Um domingo cheio de discernimento. Que você possa discernir tudo que está à sua volta, o que é certo, o que é errado. Que você possa ter clareza, que você possa ter prudência, que você possa ter bom senso. Que você possa ser cheio e transbordante da presença do Espírito Santo. Um domingo de vitórias, um domingo de presença, um domingo de ressurreição, um domingo onde você possa ver a boa mão do Senhor agindo sobre a sua vida, viu? O louvor de hoje, Escape do Renascer Praise. Escuta o louvor Escape do Renascer Praise. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar muito a sua vida através desse louvor, tá bom? Beijo, amo vocês, até amanhã, no nosso dia 22, se Deus assim nos permitir, em nome de Jesus. Um cheiro!